Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender uma coisa muito utilizada no Excel no dia a dia das empresas. Hoje você vai aprender sobre porcentagem no Excel, como calcular porcentagem no Excel. Às vezes é difícil até mesmo calcular porcentagem direto na calculadora e às vezes complica ainda mais no Excel. Mas eu te garanto que nessa aula de hoje você vai aprender como calcular porcentagem no Excel de forma bem fácil, tá bom? Eu separei aqui para você algumas situações onde nós precisamos usar a porcentagem no dia a dia, tá? A primeira situação é essa daqui, que é o resultado de um cálculo de porcentagem. Ou seja, sabe quando você precisa fazer um desconto de X% em cima de um valor? Você está vendendo alguma coisa, nesse caso aqui, ó, 10 mil, e eu vou dar 15% de desconto para o cliente. Quanto que qual que é o valor final? Qual que é o valor do desconto? Então nós vamos aprender isso aqui agora. Vamos lá. Porcentagem é o seguinte, você vai usar bastante aí a operação de divisão, que se você ainda não assistiu a aula sobre divisão, assista aí nas aulas anteriores sobre essa operação que vai ser muito importante aqui. Vamos lá então, valor do desconto. Eu vou fazer igual, que é para chamar uma função, uma fórmula. Eu vou fazer 10 vezes, multiplicação também, assista a aula anterior, multiplicação, 10 vezes 15%. 10 vezes 15% e vou dar o Enter. Ele já vai me trazer o valor. 1.500. Para você deixar a porcentagem aqui em uma célula, basta você selecionar a célula e vir aqui, ó, porcentagem. Tá ok? Simples assim. Então nós sabemos aqui que 15% de 10 mil é igual a 1.500. Se você alterar a célula aqui, ó, 20%, ele já altera automaticamente. Então, quando você quer descobrir o valor de desconto de uma porcentagem, é só você fazer a célula vezes a porcentagem. Ok? Próxima situação aqui, encontrar a porcentagem de um total. Então aqui nós temos uma meta e até agora foi atingido esse número aqui. Então 10 mil e até agora foi atingido 3.500. Então qual é a porcentagem que eu já atingi? Vamos lá, então é simples. O que você vai fazer? Você vai dividir o menor pelo maior. O atingido dividido pelo a meta. Então igual atingido barra, que chama a divisão, pela meta. Dessa forma que está aqui. Pode clicar, apertar o Enter. E ele trouxe para mim um número decimal, certo? 0,35. Ele está decimal porque ainda não está aqui formatado como porcentagem. Então, só você clicar aqui em porcentagem, ele traz para você 35%. Se você quer os dígitos depois da vírgula, só você colocar aqui, né? Aumentar as casas decimais. Ok? Então, 35% foi o que eu atingi até agora da minha meta de 10 mil. Se eu alterar aqui, ele vai trazer automaticamente para mim. Próximo item aqui, encontrar a porcentagem de alteração entre dois números. Então eu tenho aqui a vendas 2016 e tenho vendas em 2017. Inclusive está menor. Eu vou usar as duas situações. Eu vou colocar a primeira maior, tá? A fins didático para você entender melhor. Então 2016 485, 2017 500 mil. Como é que eu faço para descobrir a porcentagem que aumentou de 2016 para 2017? Clicar igual, chamar a função. E você vai trazer aqui, ó, o maior pelo menor. Você vai pegar a data atual ou a data futura dividida pela data passada, tá? Então a data futura, ela sempre vem primeiro. Então ela divide pela data passada. Nesse meu caso aqui, 2017 dividido por 2016. O detalhe aqui é que você vai colocar -1. Vou te explicar por quê.
ele colocou aqui 3%. Então, de 485 mil para 500 mil, deu um aumento de 3%. Se eu colocar aqui o valor normal, que é o valor contábil, sem estar na porcentagem, se eu não coloco menos 1, ele vai trazer para mim assim, ó, 1,3 ou 103%. 103%. Como porcentagem são números decimais, você vai colocar menos 1, porque eu não quero trazer o 1 aqui na frente. Então você coloca menos 1, que ele vai trazer para você o valor exato. Se você aumentar as casas decimais, você vai ter mais exatidão ainda. Então 3,9. Então se eu aumentar mais aqui, ele vai trazer para mim, nesse caso, 64% de aumento, de 485 para 800. Agora vamos fazer ao contrário, né? Vamos colocar que vendas de 2016 foi maior do que 2017. Então eu vou colocar aqui 300 mil. Você vai continuar aqui, ó, com a data futura dividida pela data passada, menos 1. Porque ele vai trazer para você aqui, ó, menos 38%. Porque eu quero saber qual que é a porcentagem de 2017 em relação a 2016. Então eu tive menos 38%. Ok? Então essa é a fórmula para você encontrar a alteração entre dois números. Qual que foi a alteração? Próximo aqui, acrescentar a porcentagem a um número. Como é que você acrescenta a porcentagem a um número? Então, vamos supor que aqui 485 mil eu quero acrescentar 20% nela. Como é que eu faço? Vou te mostrar duas formas. A primeira delas, você vai colocar igual, chama a célula que você quer, vezes, que é o asterisco, 20%. Esse aqui você vai trazer igual a essa aqui, ó. Você vai descobrir qual que é o resultado. O detalhe aqui é o seguinte, você vai colocar parênteses aqui, ó, mais ele mesmo. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. O que acontece aqui é o seguinte, você lembra daquela aula onde nós falamos sobre a ordem das operações, a ordem de o que prevalece? Então, nesse caso, ele está prevalecendo o que está entre parênteses. Então, a primeira coisa que acontece aqui é 485 mil vezes 20%. Qual que é o valor? 97 mil. Então, eu quero saber esse valor mais os 485 mil. Mais 485 mil. Então, eu acrescentei 20% aqui em cima, que deu 582. Vamos acrescentar 10% ao invés de 20. Enter. Ok? Então essa é uma das formas. A outra forma é quando você tem uma porcentagem em outra célula. Vou deixar aqui, ó, 20% aqui. Já está separada. E eu quero acrescentar 20% aqui em cima. Então vou colocar igual. Abro parênteses. O valor que eu quero, vezes 20%, que você não está digitando 20%, você está chamando a célula, fecha, mais ele mesmo, que também vai dar o mesmo resultado. O benefício desse aqui é que só você mudar essa referência que ele já atualiza a sua planilha. Então, se você colocar aqui 14%, ele já altera. Você não precisa entrar direto na fórmula para alterar. Eu recomendo, inclusive, essa é a melhor forma. Beleza? Agora aqui, da mesma forma, diminuir a porcentagem de um número. Nós vamos usar praticamente a mesma lógica daqui, de acrescentar. A única diferença é que na fórmula nós vamos inverter o cálculo, que vai ser igual ele, qual que é o valor, menos, você vai abrir o parênteses agora, o valor vezes a porcentagem. Então é 485 mil menos 485 mil 20%. 388. A diferença é que aqui, quando você vai acrescentar, você chama no final, a soma no final.
E aqui você chama no início, subtraindo. Tá? Então vamos ao outro exemplo. Se você tem aqui no outro lugar uma referência de célula igual ele mesmo menos, abre parênteses, ele mesmo vezes a porcentagem, a célula, pode fechar e dar o Enter, menos 50%, ou seja, 485 menos 50%, 242.500. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de porcentagem no Excel. Eu recomendo que você assista novamente essa aula para fixar melhor esse conhecimento. Passe novamente com calma em todas as partes que eu coloquei aqui. São situações do dia a dia que você com certeza vai se deparar com isso. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.